Boa noite, amada igreja do Deus vivo. Com certeza é um prazer nos reunirmos mais uma vez. E diante de tudo que Deus já falou conosco através da oração, através da abertura, diante de tudo que Deus já falou conosco através dos louvores também, eu quero saudar os visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se acolhidos. Hoje eu tenho a honra de ter minha mãe como visitante. Aí, mãe. Benção, mãe. É uma benção ter você aqui, mãe, com certeza. E os outros visitantes também. Os internautas que nos assistem também pela internet, pelo canal no YouTube, sejam abençoados. E a igreja como um todo também seja. Amém? E antes de começar a falar qualquer coisa, quero pedir a oração do meu pastor, por favor. Te bendizemos, Deus vivo, o que já te manifestaste através dos teus louvores, da ministração, de tudo isso que o nosso ministro Yuri já definiu, já conceituou, já falou. E agora, Pai, capacita-nos para que ouçamos a Tua palavra atentos, obedientes e reverentes àquilo que sairá da boca do Teu servo, ministro Yuri, já devidamente ungido pelo Teu Espírito Santo. E desde já agradecidos, nós oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E amém. Então vamos lá. Abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 12. 1 Pedro 2, 9 a 12. Amém. A palavra diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O texto entendível, é um texto tranquilo de lermos e entendermos. Pedro primeiro fala das nossas qualificações como uma raça eleita, uma raça separada por Deus, somos sacerdócio real, nós somos uma nação santa, uma nação separada, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que tem somente o Senhor como Senhor. Quando tratamos aqui de propriedade, lembramos que tratamos o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Então, nós somos um povo que só tem o Senhor, não tem outro. E aí ele fala algo muito interessante, que é a ideia central que nós vamos tratar aqui. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, de onde nós estávamos, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele está falando, olha, vocês são tudo isso. Vocês são raça eleita, vocês são nação santa, vocês são sacerdócio real. Mas o propósito de vocês serem tudo isso é para proclamar a glória daquele que fez com que vocês se tornassem tudo isso.
E ele continua: eu exorto vocês, como vocês são peregrinos e forasteiros, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falando contra vós outros como de malfeitores, observando-vos vossas boas obras, aí ele traz de novo o sentimento: glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então fica bem clara a ideia central daquilo que Pedro está tratando, daquilo que nós iremos tratar hoje aqui também. O fato de sermos o que somos, existe um porquê, um propósito e um motivo para existirmos. A palavra diz lá em Isaías 43 que nós somos criaturas de Deus, criados para o louvor, para proclamar o louvor da sua glória. Então nós fazemos parte de um reino. Só que esse reino é um reino dinâmico, não é um reino estático, não é um reino que entra numa monotonia ou algum tipo de paralisação. Nós estamos em um reino dinâmico. Então nós temos um motivo, nós temos um porquê, nós temos um direcionamento, nós temos um propósito de vida. E o propósito das nossas vidas, de forma geral, é glorificar o nome do nosso Senhor. Você e eu existimos com esse propósito. Você e eu existimos e fomos criados para louvar e glorificar o nome do Senhor. Então, costumeiramente, nós podemos falar até aquela frase, né? Glória a Deus, para a glória de Deus. E o sentido disso é muito profundo e muito real. E a nossa vida tem que ser, de fato, para a glória de Deus. E as nossas ações, os nossos comportamentos, as nossas atitudes têm que ser, de fato, para glorificar aquele que nos criou. A palavra diz também em Salmo 100 que foi Ele quem nos fez. E dele nós somos. Pedro, ele massifica esse pensamento. Então o Senhor nos criou. Dele nós somos separados, temos uma distinção bem clara. Ele traz essa distinção aqui no versículo 9. E nós temos um propósito, para proclamar as virtudes dele. Então nós fomos criados com esse propósito, salvos com esse propósito, separados com esse propósito. Então a razão da sua vida é glorificar o nome daquele que te criou, glorificar o nome daquele que te salvou. Certamente nós sabemos disso, certamente já ouvimos isso alguma vez em algum culto, em alguma palavra ou em alguma mensagem. Mas o que Deus quer trazer à tona é esse sentimento de: será que a minha vida está de fato glorificando a Deus como Ele merece ser glorificado? Será que as minhas atitudes, os meus comportamentos, o meu pensamento, o meu agir, o meu coração glorifica a Deus em Sua majestade? Paulo exemplifica isso de uma forma bem tranquila para a gente entender. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Tudo que nós vamos fazer tem que ter esse propósito, tem que ter esse sentimento arrolado em nossos corações. Temos que fazer para a glória de Deus. Eu posso muito bem um dia pregar aqui e não ser para a glória de Deus. Mas Deus tem um compromisso com a palavra dele, Ele pode falar muito aos corações, mas se eu não fizer para a glória de Deus, a minha obra ela vai ser queimada. A minha obra não vai ser galardoada. Então tudo que nós fazemos, quer bebais, quer comais, quer pregais, quer fazer qualquer tipo de coisa, tem um propósito e tem um porquê. É tudo para a glória de Deus. Então, por isso que João falou assim, olha, o que importa é que eu diminua e que Ele cresça. Porque o que importa para mim não é a minha obra, o que importa para mim é a glória de Deus. Então, temos que colocar isso como debate, como embate aqui nessa noite. O que estamos fazendo, ou o que estamos agindo, ou o que estamos falando é para a glória de Deus, é para que o Seu reino seja glorificado, é para que o Seu nome seja exaltado. Se for assim, estamos aprovados e estamos cumprindo o nosso propósito aqui na terra. Senão, nós precisamos consertar e voltar aonde caímos ou aonde erramos. A nossa vida é para a glória de Deus. A criatura glorifica o Criador. Tem um exemplo bem interessante de uma história. Um pregador americano, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Lecrae. Ele era um rapper, se converteu, e enfim, ele deu um exemplo, algo bem legal. Eu queria passar para vocês. Ele foi em uma loja nos Estados Unidos e foi comprar uma blusa. E pegou a blusa que estava numa ala separada de promoções, e ele pegou e levou para o caixa.
E quando chegou no caixa, ele falou assim, quanto custa essa blusa? Aí a moça falou assim, custa $420. Ele, opa, o que é isso? $420? Está muito caro, mas ela estava ali na paleta de promoções, ele deixou a blusa lá, voltou, pegou uma outra da mesma paleta de promoções, ele achou que tinha sido uma confusão, e ali ele pegou e tirou uma de outra cor, um pouco diferente, levou, e ela custava o mesmo preço. Ele falou assim, mas eu não estou entendendo, me explica o porquê que essa blusa é tão cara. Qual é a diferença dela para uma blusa normal, como é que eu estou? Por que ela custa $420 quando uma blusa vai custar $15, $17? Aí o vendedor falou assim, é porque quem fez essa blusa é uma pessoa muito importante. Quem fez essa blusa é uma pessoa muito famosa, é um estilista muito famoso. Então está levando o nome dele. E por isso que ela custa tão caro. E a reflexão que ele ia trazer para a gente, foi a reflexão que ele trouxe para ele, que a criatura glorifica o Criador. Você é valioso não porque você é o que você é, mas você é valioso por quem te criou. Você é valioso por quem te gerou. Nós somos valiosos porque fomos gerados e somos a coroa da criação. Nós somos valiosos porque Jesus, ao olhar para nossas vidas, entregou a sua própria vida por amor de nossas vidas. Então o valor das nossas vidas não está em nós mesmos, mas o valor das nossas vidas está naquele que nos criou. Então a sua vida tem que devolver essa glória para Ele. Porque se nós retemos essa glória, se nós seguramos essa glória, nós estamos glorificando a nós mesmos, ao nosso corpo, as nossas ações. E quando a vontade de Deus é que nós venhamos devolver tudo isso em forma de louvor e glória ao nome dEle. Então você é valioso porque quem te criou foi o Senhor dos Exércitos, foi o Deus Todo-Criador. Você é valiosa não porque você se veste bem ou porque fala bem, você é valiosa porque Jesus morreu por você naquela cruz e derramou seu sangue precioso pela sua vida e pela minha vida. Nós somos valiosos porque somos criaturas de um Criador que é muito grande, que é muito valioso e que é muito poderoso. Quando não glorificamos a Deus, nós glorificamos outro ser. E aqui entra um problema bem peculiar. A palavra diz em Romanos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele anula a glória de Deus no sentido de que um homem preso em seus delitos e pecados, ele não consegue glorificar a Deus como ele merece ser glorificado. Então, quando Paulo fala que o pecado estava em todos e todos pecaram, então todos foram destituídos da glória de Deus. Então ali nasce um problema peculiar. E o pecado, ele tem muito a ver com autossatisfação. O pecado tem muito a ver com satisfazer as minhas vontades. O pecado tem muito a ver com eu não querer nenhum tipo de regra ou controle sobre a minha vida. O pecado tem muito a ver com conforto ou com vontades próprias. E por isso, o homem que vive em seus delitos e pecados não consegue glorificar o seu Criador, porque, na verdade, ele prefere glorificar a sua carne, as suas vontades, os seus desejos. E então, a glória que era para ser devolvida a Deus, ela vira uma glória para si mesmo. Então, se fizermos uma parafrase daquilo que o João falou, nós vamos falar assim, o que importa é que eu cresça e que Cristo diminua. O homem em pecado, importa para ele que ele cresça, importa para ele que a sua satisfação cresça, importa para ele que a sua vida cresça e apareça, e que Cristo diminua em algum ponto, em algum dia, em algum horário. Mas não, o que Deus quer de nossas vidas é que nós venhamos diminuir para que Ele cresça, para que o seu nome seja glorificado. Não é o nome do Yuri, não é o nome do pastor Afrânio, pastor Gabriel, pastor Paulo, pastor Anayuf. É o nome de Deus que tem que ser glorificado em nossas vidas, em nossas ações. E por isso Deus, ao observar esse comportamento, chama em muitos momentos, arrependam-se. Arrependam-se. Convertam-se dos seus maus caminhos. Se arrependam. Voltem ao propósito original da criação. Quando o homem para de glorificar a Deus, Deus vai e com a sua misericórdia, Ele clama e chama, arrependam-se. Porque vocês não estão mais glorificando o Criador de vocês. Vocês estão vivendo uma vida para glorificar a vida de vocês, o ego de vocês, a carne de vocês. Então, muitos momentos nós ouvimos a palavra, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, arrependam-se dos seus pecados e convertam-se dos seus maus caminhos, porque o propósito da criação, o propósito da criatura aqui na terra é de glorificar o nome daquele que criou.
Então, quando nós não estamos fazendo isso, nós precisamos de fato nos arrepender e nos converter do nosso mau caminho. E nos converter da linha que estamos seguindo e do raciocínio que nós estamos seguindo. E por isso nós precisamos da glória de Deus. Porque com o pecado nós estamos destituídos da glória de Deus. Será que de fato eu estou glorificando o Senhor? Eu queria que a gente refletisse nisso hoje. Será que a minha vida glorifica o nome do Senhor? A palavra diz em Apocalipse 5 que ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graça e honra e glória para todo o sempre. Nesse exato momento, o Senhor está sentado num trono e anjos e arcanjos estão glorificando o nome do Senhor por aquilo que eles estão vendo e sentindo. Eles estão falando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Então, nesse exato momento, existem adoração fluindo nos céus, existem os anjos, inúmeros anjos adorando o nome do Senhor Jesus e dando glória e dando honra ao nome dele, porque eles percebem, eles sentem e eles sabem o Deus que está sentado no trono. Então nós precisamos entender esse sentimento dos anjos e como a minha vida deve adorar e glorificar o nome do Senhor. Mesmo que eu não veja, mas pela fé eu glorifico o Senhor Jesus, mesmo que não vendo, mesmo que não podendo enxergar com os meus olhos, mas eu glorifico o Senhor, porque eu sinto a sua presença e porque eu sei que Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele me criou e eu fui criado para louvar e exaltar o nome dEle que é santo e que é poderoso. É para isso que nós estamos aqui e é por isso que nós nos reunimos como igreja, para glorificar o nome do Senhor, que é todo poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que virá. E nós estamos aqui para glorificar o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe o nosso louvor, Pai. Nós somos pequenos demais, mas nós queremos dar um louvor do fundo do nosso coração e dizer que Tu és grande, que Tu és poderoso e que nós não somos nada sem Ti. Em nome de Jesus. Então, Senhor Jesus, glórias ao nome de Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe a nossa adoração, Jesus. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa glória. Recebe, Jesus, a honra devida ao Teu nome. Tu mereces ser exaltado. Tu mereces ser glorificado no meio da Tua igreja. Somente Tu, Jesus. Somente Tu, Jesus, mereces ser glorificado. Somente Tu, Jesus. Somente Tu, Jesus. E a nossa adoração não tem a ver com nós mesmos, irmãos, porque Jesus não precisou de nenhuma roupa branca, Ele não precisou de nada, Ele entrou montado no jumento e aquele povo dizia, Hosana, Hosana ao Senhor, o Todo-Poderoso. Então isso tem a ver com o reconhecimento de quem Ele é. E não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. A glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle. E tudo deve voltar em glórias a Ele. As nossas ações, irmãos, devem glorificar o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, que ao verem a vossa luz, glorifiquem o Pai de vocês. Então, irmãos, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, o seu vestir, o seu comer, o seu beber, o seu se relacionar, o nosso comportamento vai brilhar. E ao verem a luz que brilha da nossa conduta, os gentios e todos glorificarão o Pai que está nos céus. A nossa vida tem que apontar para Cristo. A nossa vida tem que desejar ou acender o desejo das pessoas conhecerem Jesus. A nossa vida tem que refletir Cristo para que as pessoas, ao verem nossas vidas, falem, eu quero esse Deus para a minha vida. As pessoas têm que ver como que nós encaramos a dificuldade e perceber de onde Ele tira alegria, de onde Ele tira satisfação, de onde Ele tira gozo, se está tudo dando errado. E então nós vamos falar, a minha alegria vem do Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu meditarei na sua lei e nela eu terei prazer. As pessoas têm que observar como nós reagimos quando nós temos e também quando não temos. Porque quando nós temos que devolver para Deus, tributar ao Senhor a glória, tributar ao Senhor a honra.
quando temos saúde, as pessoas têm que ver como é o comportamento dele com saúde. Ele glorifica o nome de Deus através da saúde dele, mas também na doença, e glorifica o nome do Senhor. Que Deus é esse? Eu quero ter esse sentimento para a minha vida. Então as pessoas vão desejar, e é isso que a palavra diz: a nossa luz vai brilhar. E então as pessoas vão glorificar o Deus que nós servimos. E é assim que Deus quer a nossa conduta: devolver glória e honra ao nome dele. Confiar em Cristo também glorifica a Deus. A palavra diz em Romanos 4 que Abraão não duvidou, mas pela fé ele deu glórias a Deus. Sabemos a história. Abraão passou por um momento de dificuldade, e aquilo que ele queria, aquilo que era promessa para a sua vida, Deus o abençoou. Mas em um momento Deus falou assim: eu quero Isaac. E Abraão não duvidou, como a própria palavra diz, porque ele sabia o Deus que ele servia. E se Deus precisasse levar Isaac, ele sabia que Deus era capaz, que Deus era suficiente para, inclusive, ressuscitar Isaac. Então, a confiança que nós temos glorifica o nome do Senhor. A confiança que nós temos em Deus, a confiança que nós temos em Cristo, é uma forma também de glorificarmos o nome de Deus. Confiar em Deus é estar satisfeito nele. Acreditar, se apegar firmemente nas promessas que nós temos recebido. Irmãos, se há a promessa dizendo que o choro, o luto e a dor são temporárias, por que nós vamos ficar lamuriando, entregando a nossa vida à tristeza e murmuração, sabendo que haverá um dia que tudo isso cessará, e nós então teremos um corpo glorificado, sem nenhum tipo de necessidade, e então podemos adorar Deus face a face? Se apegar firmemente na promessa e acreditar que isso vai de fato acontecer, e isso que nós passamos aqui é temporário, é passageiro, mas a glória que há de vir é eterna. A transformação que há de vir é eterna. Então nós vamos nos apegar firmemente e confiar em Deus. Por que será então que existe o texto? Eu vou só citar, eu não lembro exatamente a referência, mas muitas pessoas podem falar assim: esse Deus que demora tanto, esse Deus que não vem, e por que você se sente tão confiante? E então nós glorificaremos o nome do Senhor dizendo que eu confio na promessa, porque eu confio o Deus da promessa. Eu conheço o Deus que prometeu, então nós estaremos convictos. E é isso que muitas vezes falta para nossas vidas: conhecer o Deus da promessa, porque a promessa está feita, mas nós não confiamos porque nós não conhecemos o Deus da promessa. E quando nós conhecemos o Deus que prometeu, você vai saber que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de nada que Ele ouve ou que Ele prometeu. Então nos apegaremos cada vez mais firmemente. Confie em Deus quando você não tem. Quando você não tiver, confie em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Confiar em Deus é entregar a nossa vida a Ele. É confiar que Ele é um Pai que está nos céus, que o reino dele vem e que Ele vai cumprir toda a sua vontade em nossas vidas. O justo não mendigará o pão. Confiar na promessa de Deus é saber que por mais que você esteja desempregado, o justo não vai mendigar o pão. Por mais que você esteja em situação delicada financeiramente, saiba que o justo não mendigará o pão. E Deus vai o suprir. Abraão confiou quando tinha e quando não tinha. Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A confiança glorifica a Deus. A nossa confiança em Deus vai glorificar o nome dEle. E as pessoas vão ver essa luz brilhando, essa confiança brilhando, e também vão glorificar o nome daquele que nós servimos. A nossa fé também glorifica a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego podem nos dar alguns exemplos disso. Eles confiaram em Deus ao ponto de não se recusarem a entrar em uma fornalha que ardia em fogo. E aquela confiança, aquela fidelidade, Deus esteve presente. E todos aquelas pessoas que estavam lá se prostraram e adoraram ao Deus verdadeiro. Então a sua fidelidade, a sua confiança em Deus glorifica o nome do Senhor. Elias, ao orar, manteve a sua fé.
Ele pediu para parar de chover. E pediu para chover. A fé dele era tamanha que ele, ao colocar o altar para diante daqueles profetas de Baal, ele ainda falou assim: vou colocar até água aqui do lado, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E Deus respondeu com fogo. E respondeu com fogo, e todos aqueles profetas que se diziam profetas tiveram que se curvar e dizer que só existe um Deus em Israel. E nós temos que ter essa confiança. O Deus de Elias não mudou. Deus continua o mesmo. Mas e a fé de Elias? Ela está em nossas vidas? A convicção de quem ou para quem Elias orava, a convicção que estava no seu coração, está no nosso coração quando nós oramos? Ou simplesmente oramos falando: Senhor Jesus, cuida da minha vida. Amém. Eu não consegui desenvolver aqui agora. Mas a nossa oração tem a convicção de fato de que você está falando com Deus Todo-Poderoso? A sua oração tem de fato a convicção de que o Deus que você está falando foi o Deus que respondeu com fogo naquele altar? O seu coração, quando ora, tem a convicção de que você está falando com aquele que andou no meio da fornalha de fogo e protegeu os servos que confiavam nele? A nossa oração, quando oramos, tem a convicção de que o Deus que nós estamos falando é o Deus que abriu o mar para que o povo dele passasse. A convicção que nós temos que ter no nosso coração é de saber com quem nós estamos falando, a quem nós estamos orando. E é o Deus Todo-Poderoso que nós oramos. Assim como a fidelidade vai caracterizar a sua vida como um notável na terra, a nossa infidelidade fará com que o nome do Senhor seja blasfemado. É triste e oportuno falar isso, que muitos gentios afora blasfemam o nome do Senhor, porque pessoas que dizem conhecer o Senhor agem como se ele não existisse. Infelizmente e com pesar, é que muitos gentios blasfemam o nome de Deus, mas não porque eles conhecem a Deus, mas porque as pessoas que dizem conhecer a Deus têm um comportamento totalmente alheio àquilo que ele diz. Então a nossa infidelidade é um caso grave de como os gentios podem, de alguma forma, blasfemar o nome do Senhor. A nossa fidelidade, irmãos, pelo contrário, vai fazer com que as pessoas observem as nossas vidas e glorifiquem a Deus, se essa é a vontade de Deus. Observando os reinos, recentemente teve o casamento de um outro príncipe da Inglaterra e não foi tão regular quanto o primeiro casamento. E algo me chamou a atenção que as pessoas notam cada detalhe deles. Como que ele segura a mão da esposa, como que ele sorri quando a vê, como que ele pousa para a foto, que lado que ele... Enfim, vários tipos de avaliações. E existe uma avaliação da conduta dos príncipes. Eu queria trazer aqui para a gente a memória que nós somos príncipes e princesas do Senhor. Nós pertencemos a um reino celestial. Existe um comportamento, existe uma conduta que Deus espera das nossas vidas. Porque nós fazemos parte de um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido e separado para glorificar o nome de Deus. Então a nossa conduta tem sim que glorificar o nome de Deus. A nossa fidelidade vai glorificar sim o Senhor. E as nossas vidas precisam glorificar o nome do Senhor. Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, entendendo que a nossa vida deve glorificar o nome do Senhor Jesus, glorificar o nome daquele que nos salvou. Precisamos entender onde estamos, para onde vamos e por que fazemos tudo isso. Ezequiel capítulo 36, vamos ler dos 23 ao 28. Esse texto é fantástico. E vem de encontro ao nosso coração. A palavra diz assim. Acharam? Vamos esperar. Estou ouvindo folhear a página. Ezequiel 36, de 23 a 28.
Amém. Agora acharam. A palavra diz assim: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então eu aspergirei água pura sobre vós, e ficarais de todos os vossos ídolos purificados. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. A palavra vindicar quer dizer restituir, mostrar, exemplificar, buscar aquilo que é de direito. Então, a palavra do profeta trazida aqui aos nossos corações hoje, Deus deixa claro que vai chegar o momento que ele vai vindicar a sua glória. E por isso que a palavra diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, porque esse foi o propósito da criação, glorificar e confessar o nome do Senhor. Então vai chegar o momento que quer queira, quer não, todos vão se colocar de joelhos, vão colocar a sua língua e confessar que Ele é o único Deus poderoso. Então o Senhor vai vindicar a sua glória. Então o texto continua falando, Ezequiel: olha, eu vou tirar de vocês um coração de pedra, incapaz de adorar a Deus, um coração de pedra, incapaz de sentir qualquer tipo de sentimento, um coração de pedra, incapaz de sentir a presença de Deus. Então eu colocarei um coração de carne. Então eu vou colocar um coração que sente. Então eu vou colocar um coração que sente a minha presença, que tem fome e sede da palavra que procede da boca de Deus. É verdade que aqui tem corações de carne. E tem pessoas aqui que têm um coração transformado pelo Senhor Jesus. E esse coração deseja a palavra, esse coração devolve a glória a Deus, esse coração glorifica o nome do Senhor Jesus. Mas também existem corações de pedra. Corações que não glorificam o nome de Deus. Corações que não devolvem a glória que é devida ao seu nome. E o que Deus quer fazer aqui essa noite é transformar esse coração de pedra. Quebrar essa pedra e transformar em um coração de carne, um coração que sente a presença de Deus, um coração que adora a Deus, aquele que o criou. E se você crê, irmão, irmã, se você está nessa situação hoje, simplesmente abra o seu coração, que o trabalho é do Senhor, é Ele quem vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Não se preocupe com rituais, não se preocupe com ritos, quem transforma é o Senhor, e a palavra do Senhor que está sendo liberada aqui nesse momento, de transformação de coração de pedra para um coração de carne. Basta crer, basta confiar e basta abrir. A palavra diz que o Espírito que está em nossas vidas vai nos capacitar para que nós possamos seguir os seus estatutos. O Espírito Santo que está em nossas vidas vai nos capacitar para cumprir aquilo que Deus quer. Por isso que em Êxodo, Moisés disse: Senhor, eu não vou para nenhum lugar se você não estiver comigo, porque o que me diferencia dos outros povos, o que nos diferencia de outros povos é a tua presença em nossas vidas. O que diferencia você de qualquer outra pessoa na terra é que você tem o Espírito Santo de Deus em você. Ele se move em você. O Espírito Santo está em você. E digo mais, o Espírito Santo tem saudade
O Espírito Santo sente, o Espírito Santo tem fome, o Espírito Santo tem sede da palavra de Deus, o Espírito Santo quer agir junto com você. E aqui há pessoas que deixaram de lado o Espírito Santo de Deus. Aqui há pessoas que deixaram para trás o Espírito Santo de Deus, quando não, o Espírito, Ele quer que você haja em união com Ele, porque através do Espírito de Deus, as suas obras glorificarão ao Deus que te criou. O Espírito que está em nossas vidas vai nos ajudar a seguir a nossa caminhada. E é a verdade absoluta acerca disso, é de que quando aquele que detém a ação do anticristo, o Espírito Santo, se retirar da terra, aquilo que nós sentimos como oração, aquilo que nós sentimos como vontade de adorar a Deus, será tirado da terra. Porque o homem por si só, na sua natureza caída, porque o homem por si só, na sua natureza demoníaca, não tem vontade nenhuma de adorar a Deus. A nossa carne, ela não tem prazer nenhum em meditar na palavra de Deus. A nossa vida, o nosso coração, quando está petrificado, ele não tem prazer nenhum em se congregar. O nosso coração, quando ele está frio, ele não tem prazer nenhum em ouvir uma pregação, ele não tem prazer nenhum em cantar um louvor. O nosso coração, quando ele está afastado de Deus, afastado do Espírito Santo, ele não encontra prazer nas coisas espirituais, mas somente nas coisas terrenas, porque aquele que semeia na carne vai colher na carne, mas aquele que semeia no Espírito colherá do Espírito. Então, quando nós estamos afastados, irmãos, nós não vamos ter vontade de nada. Nós não vamos ter vontade de vir ao culto. Nós não vamos ter vontade de ler a palavra. Então, se você entrou aqui sentindo qualquer tipo de sentimento alheio à palavra, veio por obrigação, veio por força, veio por qualquer outra motivação, saiba que o seu coração precisa urgentemente do Senhor Jesus, precisa que o seu coração seja transformado em um coração de carne, para que você venha para a casa de Deus, não porque ninguém pediu, ou não porque alguém falou, mas que você venha para glorificar o Deus que te criou. Esse é o propósito da nossa reunião, esse é o propósito das nossas vidas, exaltar o nome do Senhor Jesus, seja orando, seja comendo, seja bebendo, seja cantando, seja ouvindo, seja sentando em um banco, que tudo seja para a glória de Deus. Então nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. A palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus, os astros anunciam a sua glória. E você, irmão, e nós, o que estamos fazendo aqui? Os céus proclamam a glória de Deus. Os astros, sol, lua, anunciam a sua grandeza. Os animais declaram a sua glória da sua forma, do seu jeito. Eles proclamam o Deus que os criou, porque eles sabem, porque eles foram criados, e eles sabem quem é o Senhor da vida deles. E nós estamos glorificando o Senhor. A palavra diz em Salmo 86, versos de 8 a 12. O sentimento que deve estar latente em nossos corações, irmãos. Foi uma oração de Davi. Se você quiser abrir, abra. Salmo 86, de 8 a 12. A palavra diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Não há Deus como o Deus que nós servimos. Entre todos os deuses que a terra pode oferecer, entre todos os prazeres que a terra pode dar, não há Deus como o nosso Deus. Todos vão glorificar o nome do Deus que nós servimos.
Nosso Deus é grande, Ele opera maravilhas. Ele ensina o caminho que nós precisamos andar. E então, nós vamos dar graças de todo o coração e glorificar o Teu nome para sempre. Senhor Jesus, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Nós queremos exaltar o Teu nome, Jesus. Nós somos pequenos demais para falar qualquer coisa do nosso coração ou da nossa mente. Mas nós simplesmente queremos dizer: Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és excelso, Tu és o Criador da minha vida, Tu és o Criador do meu coração, Tu és o Criador da minha mente. E eu quero devolver tudo para Ti em glória, em força, Pai. Quero declarar a Tua majestade santa, o Teu poder. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer pelo respirar que eu consigo fazer agora, Pai. Porque sem Ti nada disso poderia acontecer, ou nada disso teria sentido sem o Teu sacrifício naquela cruz. E por isso, Pai, eu quero louvar agora o Teu nome, declarar as Tuas obras, proclamar o Teu reino, anunciar a Tua vinda. E com a minha vida, eu quero declarar que sim, há um Deus Todo-Poderoso, que é real, que Ele existe, e eu sei, porque eu Te conheço, Deus, em nome de Jesus, amém. Ministério de louvor, glórias ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Glórias, a igreja fica de pé, e vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Amém. Os irmãos já estão de pé. Meus irmãos, não sei se vocês também sentiram, porque a palavra foi pregada a todos nós, mas quão grande é a nossa responsabilidade, amém, igreja? De realmente, se nós estamos aqui, se nós conhecemos realmente a verdade, como foi pregada hoje, como sempre é pregada aqui em nosso meio, que em nome de Jesus nós venhamos vivê-la, amém? E o sentimento que vinha muito no meu coração, o irmão Yuri pregando que nós fomos feitos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por isso que eu nasci, por isso que você nasceu. E o sentimento que vinha no meu coração: Senhor, eu sou tão pequena. Como que o Senhor me criou para louvor da Tua glória, um ser tão grande? Vocês sentem isso também? Amém, igreja? Como um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito, sublime, criou seres tão pequenos para louvar o nome dEle. É porque Ele te ama, igreja. É porque Ele me ama. Que em nome de Jesus os nossos corações venham estar sedentos pela glória dEle. Porque, como o irmão falou aqui, como foi pregado e como já foi falado, o irmão Ed uma vez falou também. Irmãos, quando eu paro de sentir fome da presença do Senhor é porque eu estou doente. Que em nome de Jesus o fogo do Senhor venha te preencher, igreja. Venha me preencher. O fogo do Senhor está aqui nessa noite. A palavra dEle está aqui nessa noite. Senhor, fale a Ele: Senhor Jesus, eu quero Te adorar como eu nunca Te adorei, Pai. Eu quero que Teu fogo me enche, eu quero que a Tua palavra transborde em minha vida, Jesus, porque eu quero refletir a Tua glória. Que venha a ser o primeiro lugar, irmão, na minha vida, na Tua vida. Que tudo aquilo que é secular, toda a nossa vida, que é importante também, nosso trabalho, faculdade, tudo aquilo que nós fazemos também para a honra e glória dEle, venha ficar em segundo plano, porque Ele é o primeiro, igreja. As coisas que nós acumulamos aqui na terra são passageiras, meus irmãos, mas as coisas espirituais são eternas. Então que você ia pedir: Senhor, me enche de Ti, para que eu tenha vontade, para que eu tenha prazer na Tua palavra, Pai. Porque ainda eu sei, a minha carne é fraca, mas o Espírito se faz forte quando nós somos fracos, amém, igreja? Então peça dEle: Pai, eu quero ficar sedenta de Ti, sedenta da Tua palavra, Jesus, porque os dias já estão sendo abreviados, Pai. Porque os últimos dias já estão acontecendo, Pai. E eu quero Te ver, Senhor, face a face. Então peça dEle, igreja, porque Ele está aqui, Ele está se derramando. Peça dEle, peça dEle. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Aleluia, queremos sentir o Teu poder, Jesus, da Tua glória, Pai. Nos reveste, Senhor, nos reveste, Pai. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu
vós vereis, igreja, seres viventes, anjos e arcanjos, milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que reina poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. Então vi toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a responderam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Oh, igreja! Adore o Senhor! Adore o Senhor! Meus irmãos, se você soubesse que esse é o último louvor que você vai cantar antes de ver a face de Deus, o que você faria, meu irmão? Como você adoraria? Como você se mostraria na presença dele? Adore porque ele merece! Adore porque ele merece! Não porque você é digno de adorá-lo, mas porque ele merece e ele te fez a glória dele! Que em nome de Jesus, irmãos, Deus nos despertar. Esses são os últimos momentos dessa terra, os últimos dias. Se você não sente mais a presença do Senhor, Ele te diz: filho, eu te amo tanto. Eu quero tanto ter intimidade de novo com você, meu filho. Eu quero tanto poder te abraçar, te pegar em meu colo, colocar o anel em teu dedo, filho, eu te amo tanto. Oh, Senhor. Oh, Jesus, queremos te adorar como nunca te adoramos, Senhor. Peça a Ele nessa noite, cante esse louvor. Cante esse louvor imaginando face a face, meu irmão, porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Olha Ele, se você não conhece o louvor,
igreja. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Adore, igreja! Exalte o nome dele! Tua majestade é santo é teu nome, Jesus! Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. É pra ti, Senhor! Nos cubra, Jesus, com tua glória, Pai! Real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo o que queremos, Jesus, é te ver, poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Queremos te ver, Senhor. Queremos te ver, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te glorificamos. Tu és exaltado, Pai. Tu és exaltado em nosso meio, Jesus. Tu és exaltado em nosso meio, Senhor Jesus. Só Ele é santo, só Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Meu irmão, meus irmãos, eu pergunto nessa noite, com temor em meu coração, os irmãos